Olá, eu me chamo Cláudia Prete Vasconcelos Pellegrini, sou psicanalista, tenho uma experiência clínica de aproximadamente 30 anos e há mais ou menos 10 ou 12 anos tenho também feito um trabalho muito próximo ao direito de família aqui no Espírito Santo, em Vitória, seja como participando como assistente técnica de alguns processos, seja como perita de confiança de alguns juízes, ou ainda recebendo na minha clínica adolescentes, crianças e mesmo adultos envolvidos nesses processos de grandes litígios e, sobretudo, de alienação parental. O convite hoje foi para falar a respeito da alienação parental, que é esse processo que traz tanto sofrimento para quem está envolvido, né? E tantas perdas e tantas outras consequências, né? Eu costumo dizer, respaldado pela minha experiência clínica, que não se passa por um processo de alienação parental sem sequelas, né? Evidente que cada caso é um caso e que as sequelas são diferentes em intensidade e em seus efeitos, mas não se passa por um processo de alienação parental sem sequelas. E para falar do genitor alienador, por incrível que pareça, a gente precisa falar de amor, mais especificamente do final de um amor, né? O processo todo começa quando, diante do rompimento de uma conjugalidade, quando uma das partes, seja o homem ou a mulher, não suporta a perda envolvida nessa separação, no final dessa relação, nessa ferida narcísica que se abre e que precisa de um trabalho de elaboração de um luto, isso se torna impossível. Diversos sentimentos, né, conscientes e inconscientes, vão surgir ali com uma intensidade muito grande, fazendo com que esse sujeito se depare de uma forma muito intensa com pontos inconscientes e estruturais que estão para todos os seres humanos, mas que nesses momentos eclodem com um vigor muito grande. Um deles, por exemplo, é a agressividade. Nós temos uma tendência de acreditar que o ser humano ele é um ser muito bondoso, com uma essência muito pura, mas nós temos em nosso psiquismo elementos estruturais que são negativos também. E um deles é a agressividade. A agressividade, para nós, ela é constitutiva do nosso psiquismo. E nessa hora, quando isso surge, embalado pelos sentimentos de rejeição, de abandono, de traição, quando isso surge de uma forma muito violenta, esse sujeito dirige essa agressividade para o ex-cônjuge e tem como objetivo a sua destruição e a vingança por aquilo que foi perdido, por não suportar, não ter mais esse lugar no erotismo desse outro e no olhar desse outro. Então, ele toma os filhos como objeto para atingir e para realizar o seu objetivo, ele toma os filhos como objeto e o pior ainda, e aí por isso que eu digo que a gente precisa sempre falar de amor, né? Ele tem a convicção de que ele está fazendo isso para o bem dos filhos. Eu costumo dizer que o alienador, ele tem uma maldade que é extremamente sofisticada, né? E ela é extremamente sofisticada porque ela é travestida de bondade, ela é travestida de amor, né? É em nome do amor que esse sujeito promove grandes danos a seus filhos e a todos que estão à sua volta. E aí ele não para, né? Ele vai buscar o seu objetivo de se vingar e de destruir esse outro que o deixou nessa posição de impossibilidade de elaborar esse luto, e para isso ele não mede esforços.
ele desrespeita todas as regras, ele desrespeita todos os acordos feitos, né? Descumpre tudo que foi combinado, ele inclusive descumpre determinações judiciais, porque o que interessa para ele naquele momento é apenas a sua verdade e as suas convicções. Portanto, ele constrói uma realidade que é distorcida, que é criada por ele a partir do seu sofrimento, e ele tem toda a convicção de que aquilo precisa ser levado a termo. Portanto, ele fica numa posição perversa, embora não necessariamente seja um sujeito perverso, mas ele age perversamente quando ele faz dos filhos objeto para atingir o seu objetivo e não mede esforços e não se importa com quem está no caminho. Então, diante disso, a gente precisa pensar o que é preciso fazer para que, de alguma forma, um processo onde uma família vive uma alienação parental, né, qual é a melhor saída para isso? E para isso nós temos que pensar que esse alienador precisa ser trabalhado. Nós não podemos pensar num trabalho único e exclusivamente com esses que estão em posição de vítima nesses processos. Esse alienador que está em posição de agressor, ele também precisa ser trabalhado, porque é preciso que ele possa fazer, que ele possa realizar uma mudança subjetiva que permita com que ele siga a sua vida e que permita com que os outros sigam a sua vida também. Isso não quer dizer de forma alguma que ele não tenha que ser punido, muito pelo contrário. A punição, ela é necessária. O alienador, ele é um sujeito que precisa de limites, ele precisa ser responsabilizado pelos seus atos, ele precisa sofrer as consequências das suas atitudes, ele precisa ser submetido à lei, e nós temos a lei da alienação parental que prevê essas punições. Inclusive, hoje nós temos um projeto de lei que propõe a criminalização da alienação parental, mas, por um outro lado, além da punição, nós precisamos também de um acompanhamento e de um tratamento desse que está na posição de alienador. Caso contrário, e até porque ele continuará, ainda que punido com todo o vigor da lei, ele continuará pai ou mãe dessa criança ou desse adolescente. E, portanto, se ele não puder efetuar uma mudança na posição subjetiva dele, esse processo não para, não acaba. Então, o que é um final desejável para um processo desse? É um final onde a gente tenha como visada não um ganhador e um perdedor, ou um punido porque fez coisas erradas. Nós temos como final desejável um punido que fez coisas que estão erradas, que foram contra a lei e contra a dignidade de seus filhos, mas nós precisamos também pensar que o final mais digno e desejável de um processo desse seja que esses filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, tenham preservados os seus direitos de convivência, sobretudo, com ambos os genitores, e a sua possibilidade de estruturação psíquica de uma forma mais sadia, mais saudável, porque, afinal de contas, algumas insígnias identificatórias e que participam ativamente da nossa estruturação psíquica vêm dessa convivência com os genitores também. Né, desses que ocupam o lugar de pai e mãe, eles são fundamentais para uma criança. Então, que ela possa ter preservado o seu lugar de sujeito do direito e de sujeito do desejo, esse é o final que nós desejamos, embora o alienador precise dessa dupla vertente, da punição e do tratamento. Obrigada.